Gravando em 3, 2. Hoje eu vou começar esse episódio de uma forma diferente. Quero ler um texto aqui que apareceu há pouco, inclusive, aqui no meu Instagram. E diz assim, aspas, a morte não é o fim de tudo, mas o começo de algo. É um novo começo, como o título do livro de Escola sabiamente destaca, porque a vida eterna, que aqueles que amam já começam a experimentar na Terra, nas tarefas cotidianas da vida, é o começo de algo que nunca terminará. E é justamente por isso que se trata de um novo começo, porque viveremos algo que nunca viveremos plenamente antes, a eternidade. É do que trata a morte. Embora pareça ser um tema pesado, hoje ele é um tema oportuno, é um tema que nós não poderíamos deixar de falar, porque trataremos da morte do Papa Francisco, né? A quem tanto admirávamos e admiraremos para sempre. Foi um Papa, no meu entendimento, diferenciado. E eu tinha muito carinho por ele, eu consegui vê-lo pessoalmente, tive essa felicidade. E essa fala é do Papa quando ele estava ainda no hospital, um pouquinho antes de ele ter alta. Ele escreveu alguns textos e, dentre eles, esse trecho sobre a morte, sobre a eternidade, que é onde ele está agora, com certeza, que é aquilo que a gente crê, né? E aí, para falar dele com tanto carinho, né, por tudo que ele representou enquanto foi Papa para nós trouxemos uma pessoa que é muito querida da gente, né, amor? E que foi muito rápido na resposta, né? Nossa, foi Tudo muito rápido. Assim, né? nós o conhecemos de repente, a vida nos presenteou Sim. com esse querido, ele é amigo nosso agora, e ele é um consultor, vamos dizer assim, né, religioso daqui da SAIA, que todo mundo conhece, com quem a gente tem parceria também. Quer apresentar, Má? Quer falar dele um pouquinho? É o Antônio Boing, o né? Boing, meu Deus. Aí, ó. Eu posso chamá-lo de Boing? Isso, exato. Me conheço como Quem é o Boing? Ele é mestre em teologia dogmática, doutor em ciências da religião e professor e coordenador de cursos do ensino superior de várias instituições, né? Como o Centro Universitário São Camilo, Centro Universitário Salesiano e também assessor religioso, como a Débora disse, da SAIA, onde contribui na reflexão sobre temas ligados à educação e ao trabalho pastoral. Além disso, né, há 2 meses atrás, nós estávamos aqui com o Boing e com a Simone e com a Luciana e nós falamos da campanha da fraternidade, exaltando, né, a relevância que o Papa Francisco nos deu de preservar a ecologia, preservar a casa comum. Né? Então, primeiro, Boing, muito obrigado por estar aqui nesse momento que a gente está triste. Eu confesso que estou triste, estou sentindo uma falta do Papa, assim, no sentido de que sempre tinha uma palavra muito sábia, né? Sempre uma palavra sempre muito sábia e de uma coerência tremenda nas suas atitudes, pelo menos é a forma que eu ouvia, para falar dele, o quanto a importância dele no papado dele, e falar também do futuro da igreja, do conclave. Do próximo Papa, né? Do conclave, eu sei que é claro. muito especulativo, que a gente não sabe, e nem queremos precisões aqui. Mas é falar mais do Papa, né? Da história do Papa. Então, muito obrigado por ter respondido tão prontamente a nós. Em 3 dias, o senhor está aqui com a gente conversando. Pois é. Então, muito obrigado. Obrigada, do coração, lá do fundinho do coração. Eu que agradeço, viu? Quando eu recebi o convite, né, a Débora mandou, e também seu nome, né, Marcela? Sim. Vocês é uma dupla inseparável, né? Isso é muito bom. E eu falei, não, esse tema eu preciso dar um jeito de ir lá. Ai, que legal. Eu vou lá porque eu acho que nós... e vocês terem essa preocupação, porque a gente tem que levar isso. Por que esse Papa era tão importante, né? Foi e é e continuará sendo, né, uma marca tão decisiva na igreja. E quando ele foi eleito, ele falou, foram me buscar no fim do mundo, não é assim? Verdade, é verdade. E quando a gente fala, bom, o que é fim do mundo? Sempre é relativo, né? Mas a tendência, todos nós, as culturas todas,
tem uma tendência sempre a achar que o seu lugar é o lugar central, né? Que é o centro de onde parte tudo. E não é bem assim, porque é relativo. Com certeza. Então, acho que o Papa nos ajudou muito nesse sentido de dizer, opa, de onde é que eu estou falando? E aí ele começa a falar, sem dúvida, né, muito dos pobres. Então, vamos conversar sobre isso, né, que eu acho que tem uma riqueza muito grande, né, para todos nós, né? Essa preocupação, né, que ele tinha com os desfavorecidos, né, os pobres, aqueles que são dentro da nossa sociedade de alguma maneira deixados de lado, esquecidos, que sofrem preconceito, a questão da humildade que ele tinha, né, de repensar a luxúria, né. Então, eu acho que tudo são temas que são muito relevantes e que a gente tem que falar, sim. E que seria muita pretensão nossa pensar, será que o próximo Papa vai ser como ele? Ninguém é igual a ninguém, né? Mas que no decorrer da nossa conversa eu queria tentar falar sobre isso. Da igreja retroceder ou não? Como será que a igreja está pensando nesse momento? Eu acho que é um grande desafio para eles lá, né? Sem dúvida. Né, amor? Sem dúvida. Então, assim, se a gente pudesse começar a contar a história do Papa Francisco, né? Se o senhor tem informações, podia nos contar como que era antes do Papa Francisco, né? O Jorge Mário Bergoglio, né? Em Buenos Aires, antes de ser Papa, as ações dele, pode nos contar? Não, e tem muitas informações, né? Vou pontuar algumas. Eu acho que a primeira questão é que ele é filho de tanto da mãe como do pai migrantes, né, ou imigrantes, né, que foram da Itália para a Argentina, 1929. A gente lembrar que 1929, talvez alguns saibam disso, né, ou conhecem, que era a grande crise mundial, especialmente, né, econômica, e muitos fugiram da fome. Inclusive foram, então, os pais, né, do nosso querido, no futuro, Papa, né? Sim. Então, 1929, o que acontecia? Na Itália estava Mussolini. Era o Papa Pio XI. E aí foi que se constituiu, basicamente, o Vaticano, né? Porque os estados italianos já tinham se juntados. E aí uma média, porque Mussolini não é que ele era católico, mas, claro, sabemos, fascista, né? Mas ele precisava do apoio dos católicos. Então, ele negocia, o Vaticano surge, esse terreno lá, que hoje é o Estado do Vaticano, surge nesse período, negociação Pio XI com... Então, olha, é nesse período que os pais dele migram, né, para a Argentina. Por isso o apreço dele muito grande, né, pelos migrantes, imigrantes, né, pelos os que são itinerantes. Então, voltando, né, nessa matriz familiar italiana, depois argentina, é que está a marca que foi, mais tarde, né, do Papa Francisco. Por quê? Já no ano 160 depois de Cristo, o Tertuliano ele olhava os cristãos e ficava admirado, né? Os cristãos se multiplicam, mas ele dizia assim: não, cristão não nasce em árvore. Você se transforma. Você adere ou não. Sim. E é isso que ele aprendeu da família, com 5 irmãos, né? E ele sendo o mais velho, e a irmã caçula, né, que ainda está viva hoje, que ele mantinha muito contato, né? E aí aprende a participação na igreja, como criança, né, toda a catequese. Aí nos faz lembrar a importância da catequese, né? Né? Se a gente não tiver uma iniciação, é muito difícil, né? Porque o que ele fez, depois nós vamos conversar um pouco, como Papa, nasceu lá na família, na igreja de Buenos Aires. E aí ele vai se constituindo como um jovem
torcedor, né, do São Lourenço, né? É verdade. A família toda diz que era do River, né? Só ele que era de São Lourenço, né? Então tá. tinha as brincadeiras que eles faziam, né? Então um jovem que cresceu, se formou como químico e a partir disso já da formação é que ele sente o chamado e aí entra para a Companhia de Jesus, que ele conheceu os padres jesuítas lá. E aí traça essa carreira, né? Para a formação de padre, que é a filosofia, depois vem a teologia. Aí ele foi ordenado padre, vai fazer um doutorado na Alemanha, né? Depois volta, e aí se torna bispo auxiliar, primeiro de Buenos Aires, depois ele se torna arcebispo, e já com João Paulo II, se eu não me engano, 2001, aí ele se torna cardeal. Né, em 2001. E a prática dele, né, Marcelo e Débora, era muito isso, né, de não negar as raízes, né, não negar os princípios da simplicidade. E isso muitos imigrantes e também que passaram uma realidade dura de fome, às vezes preservaram a maior sensibilidade com o cuidado do outro, né, com o que passa fome. Então, a marca dele, quando ele se torna padre, é padre simples, que vai, depois bispo auxiliar, continua no compromisso com os pobres, acompanhando os mais necessitados. Claro, sempre respeitando quem era de uma classe diferente, ou sem exclusão. Mas aonde é que estava a preferência maior eram os que mais sofriam, que tinham maior necessidade. Então, aí eu acho que está a marca dele. E depois, como jesuíta, né? Os jesuítas têm uma formação muito bem organizada, estruturada, né? Tanto intelectualmente, nas relações e espiritualmente, né? Porque Santo Inácio de Loyola, quando funda os jesuítas, né? Tinha além dos 4 votos, dos 3 votos, que era pobreza, castidade e obediência, os jesuítas tinham um 4º voto, que é auxiliar diretamente, é um voto de obediência direta ao Papa. Os jesuítas têm isso. Porque nasceu em 1500, no período da Reforma Luterana, e aí o Santo Inácio diz, não, nós precisamos defender a Igreja Católica, porque o Vaticano é importante. E eu acho que isso também tem a ver com o grande amor dele pela Igreja. Né? Eu acho que isso, a origem, ele sempre demonstra, né, um amor profundo, né, para a Igreja de Jesus Cristo. Sim. A gente percebia, né, na fala dele, de todas as falas, essa doçura que ele tinha e que eu sentia, pelo menos eu, né, que ele usava uma linguagem que ele fazia as pessoas se aproximarem. É como se ele fosse próximo da gente, sabe? Então, eu acho que isso fez dele um papa diferenciado por isso. E a igreja, que durante muito tempo teve alguns, né, muitos fiéis migrando para outras igrejas, vamos dizer assim. Nem sei se estou usando o termo certo. Mas, Com o Papa Francisco, eu, pelo menos, li durante essa semana toda que muitos acabaram voltando. Porque diziam, não, esse Papa é diferenciado. Eu confio nesse Papa. Sim. Eu acho muito forte alguém falar um negócio desse. Porque a figura do Papa, para nós, já é algo, né, grandioso. E, enfim, ele está ali porque ele tem os seus méritos e tudo mais. Mas eu confio nesse Papa. E eu acho que é por conta disso, desse jeito da humildade, da simplicidade que ele tinha, né? E de resgatar tantos fiéis. E aí eu tenho uma preocupação agora. Como o que vem? Não sei se eu estou me adiantando aqui na conversa. Eu tô meio ansiosa para isso, porque agora o próximo passo é o conclave, certo? Sim, exatamente. Só que tem 9 dias agora de luto, luto, né? Mas vamos falar do conclave do
do Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio, perché è italiano, è Bergoglio. Eu me lembro, na época, né, 2013, não faz tanto tempo assim, que a imprensa especulava muito, né, que havia uma grande chance de ser um Papa latino-americano. Até os próprios brasileiros eram fortes, em tese, candidatos. Isso era real mesmo, assim? O senhor achava que isso era real? E se isso continua sendo real no próximo conclave? É verdade. Essa é sempre que um espaço fica vacante, né? Pode ser num colégio, pode ser numa empresa. Você fala, bom, quem que vai suceder? Não é? Que rumos que vai tomar? Né? Depois do João Paulo II, que ficou 26 anos, né, um longo tempo, né, estava mais ou menos dado que seria o cardeal Ratzinger, né, que virou Bento XVI, porque ele conhecia tudo lá, era muito querido, ele que gerenciou aquela mudança. Então, depois do João Paulo II, hoje São João Paulo II, né, estava mais ou menos definido. Mas, para suceder com a renúncia, né, do Bento XVI, tinha especulações, até mais sobre, ao menos da imprensa brasileira, né, de alguns nossos cardeais daqui, e já se falava um pouco do cardeal Bergoglio por conta do papel dele em 2007, em Aparecida, quando se surgiu esse documento aqui, né, que é uma marca. Documento de O Aparecida. documento de Aparecida. Ele era o coordenador da equipe de redação. Então, ele foi tanto que aqui tem muitos dos princípios do pontificado dele, nasceu dessa 5ª Conferência Latino-Americana, né, dos bispos. Na época, era o Bento XVI, que esteve, inclusive, na abertura. Né? E aí, depois, eles fizeram esse texto, que é maravilhoso, né, como um projeto para a Igreja da América Latina. Então, ele acabou tendo uma projeção, ao menos com os bispos de todas as Américas, né, inclusive do Caribe, já uma projeção importante, né? Mas dos bastidores, o que eles dizem um pouco? Porque lá, esses dias que antecedem a votação, cada dia tem um cardeal que reza a missa, né? Porque deve ser novenário aqui, e que foi uma fala que ele fez que sensibilizou também dos outros continentes. Não que ele foi eleito na primeira votação, porque foram várias, né? Até que ele atingiu os 50, quase a metade, e aí foi... Então, existem especulações, mas muitos se assustaram, né? Porque a Europa sempre manteve, né? Se fala de um Papa da África, mas isso lá, Gregório III, isso no ano 600 e pouco. Né? Senão você vai pegando, claro, teve depois, fora da Itália, o Wojtyla, né? E depois o Ratzinger alemão. Sim. Mas senão o restante todo era sempre de Itália. Sim. Eu estava lendo, né? Porque o que eu disse no começo, né? É a coerência, né? O exemplo e a coerência. Ação, É né? muito fácil falar, difícil é viver na simplicidade. Sim. Né? E assim, eu fui pesquisar, né, para o podcast, para poder falar. Pelo que eu pude ver nas fontes que eu procurei na internet, ele não foi de viagem executiva, ele foi uma viagem de econômica, viagem de Buenos Aires para Roma, uma viagem longa de 13 horas. Ele carregou a mala dele e ele fazia essa questão de não ser carregado, ele carregava, né? Isso. E eu acho que o que me chamou a atenção também nesse Habemus Papa Francisco foi a fala dele, na primeira fala dele, que eu não sei se algum papa já falou isso, não sei,
meu conhecimento é muito pequeno, dizendo assim, rezem por mim. Né? Quando ele falou rezem por mim, o que eu entendi naquela hora, falou, ele está se igualando a nós. Sim, Né? sim, Ele sim. está se igualando. É ele que tem que rezar pela gente. Ele está pedindo para que eu Acho reze que a por reza ele. dele é mais forte, né? Então ele reza então por eu nós. achei isso uma postura muito rica dele. Né? E, Eu não sei- aliás, pelo também o que eu li essa semana, que eu não sei, tem muita fake news, né? Mas a gente não sabe que o enfermeiro dele disse que quando ele o chamou, que estava passando mal, ele falou, olha, está chegando a hora de eu partir. Obrigada por tudo que você fez por mim, mas continuem rezando por mim. Exato. Não, é fantástico isso, porque, Né? porque é uma mudança quase que na lógica da igreja, que o que tem um papel, seja como padre especialmente, ou como bispo, ou aí depois como cardeal, se entendia, bom, está mais próximo de Deus, a sua bênção é mais forte. Isso. De repente ele inverte, ele diz, não, escuta aqui, ó. Antes de eu abençoar vocês, vocês me abençoem, né? E aí ele se inclina, né? Que você está falando, né, Marcelo? É um gesto, não é um gesto de profunda humildade. Profunda né? humildade. Não é porque ele se mantém coerente a isso ao tempo todo. Exatamente. Tanto, né, reconhecendo, reze pelo Papa, que eu também sou pecador. Muitos se escandalizavam com isso, né? Falei, imagine o Papa falar que é pecador. Né? E os bispos, alguns incomodados, né? Padre, porque acha que... Ele falou, opa, não, eu sou uma pessoa humana. Eu estou aí buscando, né? Mas manteve uma coerência, e a liderança dele mundial, não só entre católicos, tem a ver com essa questão da coerência. Isso. Né? Você diz algo e vivencia aquilo. Não tem um discurso, como Jesus criticava os fariseus, né? Ó, dizendo ao povo, vocês sigam o que eles falam, mas não sigam o que eles fazem. Né? Sim. E talvez Aquele velho aí, ditado, né? você mencionava antes, né, Débora, que muitos talvez voltaram para a igreja, e é verdade. Claro que a igreja católica cresce mais na Ásia, na própria África, e a presença dele lá estimulou muito mais ainda. Mas muitos voltam porque perceberam isso, que você usou a palavra. Nesse Papa eu confio. Confio. Ele é verdadeiro, né? Ele acolhe a todos, não é? Ele acolhe a todos, e o fato dele reconhecer que ele é humano, Sim. porque está no, vamos lá, a gente não pode fingir que isso não é verdade. Está no nosso imaginário de que aquelas pessoas que têm a vocação, né, vamos dizer assim, de servir a igreja, está no imaginário que assim, essas pessoas são diferenciadas, elas não pecam. A gente está no imaginário. E a partir do momento que você acaba vendo que isso não é verdade, você se decepciona. Mas espera, a culpa é sua, porque quem imaginou foi você. E você se decepciona. A partir do momento que o Papa Francisco, ele sai da boca dele, eu sou pecador. Sim, Eu sou como você. Reze por mim, porque eu também peco. Então as pessoas falam, pô, tá tudo bem. Né? Eu também sou digno, eu também posso. Isso. Não é isso? Então, eu na acho caminhada, que né? é por isso que eu acho que a igreja acaba acolhendo, então cresce mesmo, né, na Ásia e na África, e as pessoas acabam crescendo, a igreja católica, né, nessas regiões, porque as pessoas se sentem mais confortáveis com isso. Tem uma outra fala dele que eu tinha colocado mais para o final, mas acho que cabe agora, que está ali naquela coluna do Jamil, né, que você compartilhou conosco. E que eu achei, nós dois conversando sobre isso, né, Má, quando ele diz, que ele cita algumas colocações do Papa Francisco sobre os sacramentos, Isso, né? Então, quero lembrar os sacerdotes que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas sim um encontro com a misericórdia do Senhor. E que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um poderoso alimento e remédio para os fracos. Sim. Isso é Fantástico. muito forte. Profundo. Sim, sim. Não, isso é profundo. E aí, com certeza, vocês já tiveram experiência na vida de trabalhar, conviver com alguém
que se acha santo, não que é. Eu sempre brinco, eu falo, ô raça ruim de a gente trabalhar junto é quem Né? se acha santo, né? Porque ele sempre diminui o outro, né? Ele se julga num outro patamar e ao contrário, Jesus o tempo todo, sem mancha, sem pecado, né, como filho de Deus, ele se abaixava, Sempre. né, a altura do outro, né, o que o Papa fez muitas vezes, né, mesmo do Papa móvel, às vezes ele fixava uma criança e ia lá, Ia lá. ou uma mulher, ou um senhor, se dirigia àquele. Não dava para todo mundo, mas a maioria se sentia contemplado e acolhido naquele gesto, né? E assim, é um pouco perigoso, ele tinha todo o cuidado, porque nós, meros mortais, humanos, adoramos idolatrar alguém, assim, em busca de um, Sim, uhum. De um modelo. de um modelo. E ele tinha esse cuidado que não é ele, né? Isso. Era Jesus, era Deus. Mas ele conseguia fazer isso, né? Assim, porque tem formas de você abordar a pessoa, dar atenção a ela, mas não sendo eu o principal, né? O Papa. Ele, não, eu sou só o veículo, nós somos o veículo. Então, ele tinha essa sapiência de se aproximar, mas ao mesmo tempo de não ser ele. É isso que eu interpretava dele, entendeu? E isso é uma sabedoria e de uma humildade, porque tem que se reconhecer, porque é muito fácil você assumir a capa do super-homem, né? Isso, claro. É sim. muito fácil Porque, assumir. É então, humano isso, né? De novo, né? Eu fico imaginando os cardeais ali que agora estarão no conclave. Todos eles são homens, primeiramente humanos. Então, aquele que for assumir, eu sou o Papa agora. Qual é esse poder que estão investindo em mim, né? Certo. Uhum. Então, Eu acho que eu acredito que os cardeais eles devem ter um entendimento sobre a vida diferenciado para que eles possam assumir isso, mas talvez de uma forma mais humilde, mas eu acho que essas pessoas, elas são diferenciadas, e eu acho que antes do poder vem o peso da responsabilidade. Eu acho que o medo da responsabilidade, a preocupação com a responsabilidade vem antes do poder. Eu espero isso, né? de ser um Mas eu queria... Mas, só me permita uma claro. coisinha sobre isso, que eu acho que vocês colocam extremamente importante. Por quê? Quando Jesus, se a gente pega no Evangelho de Marcos, o primeiro que foi escrito, não fala da infância, ele vai direto a Jesus na missão, ele se deixa batizar, Deus confirma, dizendo, esse é meu filho muito amado. Jesus vai para onde? Para o deserto. Ele vai se preparar. E sofre as tentações conforme diz, olha, a tentação de uma vida mais fácil, a tentação da fama, não é assim? A tentação de posses, né? E eu sinto assim, claro que essa é uma tentação humana e nós todos passamos, por isso somos os pecadores. Né? Porque a gente, como humano, a gente passa por isso. E a né? gente luta todo dia, né? Isso, está lutando contra... E o Papa Francisco estava muito atento a isso. A fama não adianta me jogar do tempo aqui que vai os anjos vão segurar, não é isso que vai mudar, né? Então o poder como serviço, essa que é a inversão que ele faz o tempo todo. Perfeito. Né? Eu tenho um poder, ele reconhecia isso como padre, como bispo, como cardeal e como papa. Quer dizer, ele está no topo agora do poder da igreja. Mas entende que isto é serviço, não é para a glória própria e que a vida não é fácil. Não é fácil. E aí ele entra, por exemplo, né, não é eu faço mágica, todos concordam comigo. Não. Isso. Ele tinha consciência de que
de que muitos reagiram, eram contra, e ele até nomeou vários cardeais que vão estar lá, Que eram contra Eram ele. contra ele, né? Mas por quê? Porque ele respeita a igreja local. Sim. Os bispos da África indicaram, por exemplo, os da África, tem um de Gana que é mais aberto, assim, mais Turkson, acho que é o sobrenome dele, mas os outros são bastante tradicionais. E ele que transformou em cardeais. E Né? ele foi muito criticado, né? Sim, mas ele percebeu ou não, eu não vou nomear gente só que pensa que a igreja é plural. Está O aí a que nós coerência. precisamos é conversar. Isso, é um Dialogar. exemplo isso. Hoje nós vimos todo mundo viu a imagem emblemática dentro da Basílica, do Trump sentado em frente ao Volodymyr Zelensky, né? 2 cadeiras vermelhas ali, um de frente para o outro. Eu falei, gente, na hora veio isso na minha cabeça, né? Eles tentando conversar ali. Eu falei, o que será que está saindo ali? Será que eles conseguem perceber do que eles estão rodeados? Sim. Eles estão rodeados ali de Deus. Deus está acima ali. E eles têm que reconhecer isso. Assim, naquele momento que eu vi aquela imagem, eu fiquei bem comovida, porque é simbólica demais, simbólica, né? ela é simbólica. Simbólica Eu também demais. achei, E aí, né, voltando no Papa Francisco, quando ele, então, toma essa decisão de nomear esses cardeais que tinham ideias opostas, é uma prova concreta desse serviço, né, que ele está prestando e do respeito que ele tem, né? Exato. Não é verdade? E aí eu ia fazer uma outra colocação. Calma que agora me fugiu. Coloca aí, Má, que eu vou lembrar. Bom, com a recusa de usar uma cruz dourada, de usar aquele manto vermelho, de usar o sapato vermelho, o próprio caixão dele, de madeira e zinco, só por causa que é importante ter, para não vedar bem, né? Mas não ter as outras camadas para proteger o corpo em decomposição. Com todas essas atitudes que ele teve, de não morar no palácio, morar na Casa Santa Marta, se eu não me engano. Isso. Você não acha que ele elevou o patamar, ou diminuiu o patamar? Não sei como. Eu quero ver como que o próximo Papa vai lidar com isso. Como que ele... Não, vamos voltar. Como que vai ser interpretado isso, né? Você não acha que ele causou, entre aspas, um bom problema para o próximo Papa? Como que ele vai se apresentar, esse Papa? Muito legal isso na sacada, né? Da sacada da Basílica. Muito, muito interessante isso, né, que vocês colocam, porque você vê, tem tanta riqueza, né, da experiência do Papa que a gente pode ir abordando e pegando, porque, sem dúvida, né, para o sucessor, ele não vai poder voltar e fazer de conta, olha, a igreja agora toda pomposa, com isso, aquilo. Não, isso não vai ter, ela vai ter que caminhar junto com o povo, né? Ouvir as pessoas. E o que ele insistiu muito é de ouvir as mulheres. Você vê que ele nomeou uma freira lá para um dicastério, que chama lá, né? Da vida religiosa, que sempre eram homens, sempre homens, né? Então ele coloca uma irmã que é da congregação das irmãs consolatas, mas em vários outros, no sínodos diferentes, né? Criados, seja a preocupação lá com a Amazônia, tragam as mulheres, vamos aqui. Eu também não sei se foi do Papa Francisco, mas com certeza com ele houve no papado dele a questão da Quinta-feira Santa, lavar os pés dos presidiários. Não sei se é só dele ou foram outros papas. Como que vai retroceder isso? Exato. Né? Como é que vai outro papa mudar essa Ele tradição? foi visitá-los na Isso, Quinta-feira Santa. exatamente, no presídio, né? E o trabalho que ele fazia, muitos, às vezes até discretamente saindo, os seguranças ficavam doidos, né? Ele saía para a rua e conversar com... cuidar dos moradores de rua, né? Claro, ele se vestia diferente para não disfarçar, mas estava ele lá, né? Então, por quê? Eu acho que vocês já colocaram. O que importa é seguir Jesus Cristo. Tendo essa clareza,
o restante das coisas ficam secundárias, relativas. A reação que a gente tem dentro da igreja a essa postura, e talvez queiram voltar atrás, né? Queiram eleger um papa que cuide mais do poder, da pompa, dessas coisas, tem um setor que vai puxar para isso. Até os especialistas que conhecem bem os bastidores do Vaticano falam que os norte-americanos sempre tentaram isso, e com certeza porque eles são os mais ricos e os mais arrogantes. Né? Que eles vão tentar de novo. Bem típico. Né? Bem típico. Então, então, vai ter uma certa polarização. E o próprio Trump dizendo, teve essa cena, que eu acho, eu também falei, puxa vida, que interessante. Estava falando para minha esposa, que a gente estava vendo, acompanhando, e eu falei, olha que interessante isso aqui. Mas esse Trump não é confiável. Não, Nem eu um não. pouco. Então, Eu não crio expectativa. isso, também não cria expectativa nenhuma. É que eu acho que eu Trump, quero ter esperança. Porque Trump se eu não tenho zero expectativa. Ou a pessoa é do bem, né? Ou, no fundo, ela é tóxica. Não dá para ficar no meio do caminho. Não dá. Não tem como. E, no geral, a pessoa tóxica, ela gera morte de imediato, a médio prazo e longo prazo, sempre. Tudo que é tóxico mata. Pessoas tóxicas vão desencadeando a morte. A gente vê, né, na faixa de Gaza. Claro que o que o Hamas fez também não é certo, ninguém está divinizando isso. Fizeram errado também. Mas o que está sendo feito também não está certo. Também não né? está certo. Porque aí se leva adiante, né, todo o princípio que gera a morte. E o princípio cristão do Evangelho é ser uma boa notícia. Quando eu dizia antes, por exemplo, Jesus foi para o deserto se preparar. Quando ele volta, no Evangelho de Marcos, já no versículo 15 do primeiro capítulo, ele já diz, convertam-se e creiam no Evangelho, né? Porque convertam-se e modifiquem, porque a boa notícia chegou. Isso. Não é? Convertam-se e creiam no Evangelho. Então, eu acho o não escutar isso, que a conversão é um processo para a vida toda, porque nós somos bombardeados também. Não é que isso justifica, mas nós somos bombardeados pelas coisas negativas, tóxicas do mundo. Claro. E podemos deixar nos contagiar. Sim. Como eu falei, o Papa lá na família dele, né, com o pai e a mãe, os irmãos, a igreja, depois os jesuítas e etc., ele foi sendo contagiado para o bem. Mas pode alguém ser contagiado o tempo todo para o mal. Sim. Né? O meio, né, com certeza. Influencia muito. Totalmente. Né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, mas não tem escolha. Não, tem escolha. Às vezes é mais difícil, depende do contexto, né? Mas tem que fazer escolhas. E o Papa fez uma escolha de colocar ao centro a pessoa. Essa é a grande mudança que ele faz, né? O centro não são as regras. Se a gente pega as encíclicas que ele foi escrevendo, ele diz, olha, aqui, por exemplo, sobre o amor humano, né, da questão da família, Amoris Laetitia. Que é citada. Isso. É citado lá pelo Então, no centro está a pessoa. E aí começam a dizer, porque o Papa, então, é a favor da segunda união. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, eventualmente, alguém que decidiu, não deu certo, tem o direito de ter tentar. uma outra... não está levantando a bandeira. Isso, Não, então todo agora, mundo, né? todo mundo separa, divide. Não é isso. Porque, às vezes, as pessoas elas querem colocar o seu ponto de vista, né, acima de tudo e não conseguem perceber que acolher o pecador é acolher a pessoa, não é legitimar o seu pecado. Isso. Como Jesus fez com a mulher, não é? Sim. Pecadora. Diz ou não, ninguém te condenou, eu também não. Mas vai e não peque mais. Vai
vai avante, né? Não é porque a gente está conversando agora que isso aí vai virar uma regra, Isso, né? exatamente, mas acolhe. Porque Jesus ele foi muito, nossa, em tudo que ele ensinou, né? Ele deixou tudo muito claro. Isso. E as pessoas fingem que não entendem. Eu acho que é isso, sabe? Se faz, não entendi. Ficou muito difícil de entender, mas ele foi muito claro. Tem um vídeo na internet do acolhimento, né? Que não sei se o senhor já viu esse vídeo. Eu já te mostrei esse vídeo. Deixa eu ver se eu essa lembro. semana. De uma criança. Ele conversava muito com as crianças. Sim, Conversava sim. com todo mundo, né? Assim, Você está falando do ele, Papa? ele não Tá. era... Ele não... Porque tem pessoas que evitam o contato, Sim. evitam o desafio do diálogo. Que pode vir qualquer pergunta, né? Uma criança chorando, chorando, chorando lá em Roma. Não sei se era em Roma, era na Itália, porque falava italiano. E ela queria falar uma coisa com o Papa, e o Papa... mas ela não queria falar pelo microfone, ela queria falar com o Papa. Ah, sim. Aí ele pediu para vir, aí ela falou no ouvido dele, ele fez uma cara, que a cara que eu entendi, assim, o que eu vou responder para essa criança? Oh, meu Deus. Com Aí certeza. perguntou um negócio para ela, falou com ela, deu, né, apaziguou ela e sentou. Aí ele falou: vou falar para vocês o que ela perguntou para mim e eu só estou falando porque ela me autorizou a falar. Olha que bonito. Né? Aham. É uma criança que estava chorando, porque será que o pai dela teria salvação? Porque ele era ateu. Ele morreu, o pai dela, e era ateu. Ah, olha que interessante. Será que meu pai foi pro Pergunta. céu? Será que meu- Será que meu pai foi pro céu? E aí ele fez umas perguntas para ela, e ele respondeu assim: olha, eu não sei como ele respondeu, porque eu não tenho... Mas ele disse o seguinte... Parafraseia o Papa, mano. Pelo amor de Deus, né? Mas ele falou assim: olha, seu pai foi ateu, mas permitiu que você e seus irmãos, porque ele perguntou isso para a criança, Aham. fizeram a catequese. Então, um pai que permite que seus filhos entram e na religião, por que Deus não aceitaria ele lá? Né? Então, ele deu um nó assim na criança, e assim, acolhendo. Não, e porque de- e porque acalmou o a criança coração fez um dela, né? raciocínio lógico, né? Sim, sim. Meu pai é ateu, não acredita em Deus. Vai se... E ele falou: será que Jesus faria isso? Né? Não perdoaria, no sentido que... Não é só crer, é no sentido de ter ações. Né? O pai teve ações de colocar os filhos na catequese, permitiu que os filhos fossem catequizados. Então, eu achei de uma sapiência, de uma resposta meio pronta e direta. Assim. Nossa. Mas isso é fantástico, né? Por isso, vocês até tinham... Por que do nome Francisco, Sim, né? verdade. É uma pergunta forte, porque o nome é um projeto de vida. Se a gente pega, né, o nome dos papas, né, sempre está ligado a um projeto. João Paulo I, ele queria juntar João 23, e o Paulo VI, que deu continuidade ao Vaticano II. Aí vem o Wojtyla, claro, ele não, já estava no embalo, depois de 30 dias da morte de João Paulo I, Pois ele é. escolhe esse nome. Mas, no geral, o nome, por exemplo, o Bento XVI, ele tem muito mais a ver com São Bento do que, por exemplo, Santo Agostinho. Ele não escolheu Santo Agostinho. Sim. Né? Existe algum papa que tem o nome Agostinho? Eu não conheço. Eu até hoje pela manhã falei, vou dar uma pesquisada para ver, mas eu achou. acho que não existe. Né? Não posso afirmar com toda certeza, mas porque ele vira um projeto. E Santo Agostinho tinha uma outra dinâmica, né? Então eu falei, opa, não, vamos mais. Mas só uma palavrinha do Francisco. Porque vocês até colocaram de livros, olha, esse livro aqui é fantástico. Era um livro simples, Francisco de Assis e Francisco de Roma, que é do Leonardo Boff. No Boff. Porque ele vai sempre comparando como São Francisco atuava e como o Francisco, que vem do fim do mundo, passa a atuar no Vaticano. Tanto que ele não dizia, né, eu sou bispo de Roma, mas pela tradição da igreja, o bispo de Roma é que agrega todos. Sim. Então ele reforçava sempre esse papel. E até o São Francisco,
em nenhum momento ele rompe com a igreja. No tempo dele era um bispo, um papa chamado Inocêncio III. É considerado um dos mais opulentos, né, no período de São Francisco. Né? E São Francisco faz o que com a turminha dele? Eles vão conversar com o Papa. Tem até no filme de São Francisco, tem esse. Aqui o Boff resgata um pouquinho, mas vários escritos de São Francisco tem isso. Ele vai para Roma com o grupo e eles pedir autorização para o Papa, opulento no máximo, para poder viver o Evangelho. Não era para anunciar. Se o Papa permitia eles viverem segundo o Evangelho. E aí o Papa, tanto que o São Francisco chamava esse Papa o Papa Amigo. Papa Amigo. Aqui o Leonardo Boff coloca um relato que eu já li em outras fontes, que quando era o velório do Inocêncio III, todas aquelas coisas por cima, tudo pedras preciosas, ouro, todas aquelas várias roupas, né, com tudo, etc, etc. E aí, de madrugada, tem dois relatos. Um diz que os ladrões, quando os cardeais, os abades foram embora e etc., daí ficou o corpo, que os ladrões entraram e levaram toda a roupa e deixaram ele nu. Outros relatos dizem que foram os abades e os cardeais que foram levando e deixaram o Papa nu. Né? E aí, quem estava lá escondido no fundo? São Francisco. E São Francisco tirou a roupa dele, ficou nu e cobriu o Papa nu. Então veja, o Papa Francisco tem sofreu críticas injustas, como se ele fosse contra a igreja, até perguntando, será que ele é católico? Será que ele é católico? Será que... Não, é um herege. Imagina a fidelidade dele para a igreja, não é assim? É como um São Francisco, né? É um projeto de vida. Sim. Esse Papa era bastante... Mas ele era amigo, porque ele falou, pode viver o Evangelho. Pode colocar em prática. E era o que São Francisco fez o tempo todo. Não é perguntar, você é batizado, você fez isso, você é casado. Não, é nosso irmão. E não só é irmão o outro ser humano, a mulher, a criança, o homem, mas tudo é irmão. Daí a Laudato Si, que ele escreve, né? Vocês conhecem bem, né? Sim. Louvado seja, né? Quer dizer, Laudato Si, louvado seja, que é o cântico das criaturas de São Francisco. Né? Ele diz, não, tudo, Deus nos criou tudo isso aqui. Nos deixou um jardim de água, de plantas, de torno. Nós não podemos deixar um deserto para os filhos. A frase dele muitas vezes, né? Então, se Deus nos deixou um jardim, nós não podemos deixar um deserto para os nossos filhos, né? Então, Francisco é um projeto de vida. É um projeto sensacional. E ele seguiu mesmo à risca isso, né? Seguiu. Ele foi mesmo um exemplo. Ele foi demais. E ele interagiu muito, né, com as outras religiões também. Também. Né? Ele foi lá, por exemplo, para o Iraque, né, mesmo... com os próprios ortodoxos, né? Tanto da Síria como outros, né? Ele sempre nesse diálogo, não é? Sempre nesse diálogo, dialogando, né? Eu vou fazer uma pergunta que, quando a gente é verdade. comentou que nós íamos gravar, a Vera, que é nossa amiga, né, daqui também da Sayá, ela mandou pra gente, ela falou, eu tenho uma pergunta pro Boing, que é assim, né? O Papa Francisco desempenhou um papel histórico e muito significativo na Igreja Católica, tanto em questões políticas, sociais e contemporâneas. Gostaria de saber quais desafios você, Boing, considera os maiores do próximo Papa. E se ele acredita, e se você, né, acredita
que haverá uma estagnação da igreja no caso de um novo papa muito conservador e radical. É uma pergunta para a gente pensar, né? Né? Eu gosto das perguntas não para a gente responder, para a gente refletir Sim, sobre elas, né? sempre refletir, exatamente. Eu acho que isso que é. E realmente nós temos, né, como cristãos, né, como católicos, muitas perguntas, né? Eu acredito, né, que vocês já mencionaram que um retrocesso não tem, porque a pessoa seria, o Papa seria muito, sei lá, quase ridicularizado ou menosprezado, se perderia a confiança se ele voltasse a dizer não. Agora exclui todos os que estão de segunda união e exclui quem tem uma outra opção sexual. Não, opa, escuta aqui. Né? Exclui as mulheres de novo, porque elas são aquela leitura fundamentalista do Gênesis, né? A mulher é a causadora do pecado, né? Que está muito presente na igreja ainda hoje, né? É muito presente na hierarquia. Então, eu acho que não tem como retroceder do papel da mulher, ou das mulheres, no plural, né? O Papa Francisco tinha a intenção de ordenar mulheres. Sim. Mas ele sentia que ia ser um racha. Por quê? Na Igreja Católica, não é o pessoal que é mais de uma... Se daria para usar, assim, mais de progressista. Eu não gosto muito de esquerda, direita. Né? Não, a palavra mais progressista, um pouquinho, olhando a pluralidade do mundo, o que o Vaticano II pediu. Né? Quem sempre rompeu com a hierarquia não foram os progressistas, foram os reacionários. Mesmo quando a gente teve aqui as comunidades eclesiais de base, hoje está bastante diferente, nunca eu escutei, e eu atuei dentro disso, alguém falar que o Papa não era legítimo, mesmo discordando de João Paulo II. Nunca escutei. Como a gente escuta agora. Muitas pessoas falando, e já mencionamos isso antes, né? É como se ele... Então, eu sinto que não só é a minha esperança, mas eu acho que a igreja não vai voltar, porque mesmo que o Papa nomeou muitos cardeais de mais reacionários, outros mais moderados, mas alguns bem tradicionalistas, o número maior, e que estão um pouco na lista de possíveis. Certo. Pode ser que vai sair entre eles, são 4 italianos, tem um das Filipinas, né? Tem esse de Gana, tem o grande teólogo dele, dominicano, que é inglês, né? Então, vários candidatos que estão por aí. Acha que brasileiro também? Não. Não, brasileiro eu acho que não. Se falou do Dom Sérgio, mas tem uma outra questão que eles estão vendo agora. Que um papado de 26 anos, como foi de João Paulo II, é problemático para a igreja em tempos de mudanças tão rápidas. Que Pegar uma pessoa mais interessante idosa, isso. Então a tendência é de 70 para cima. Certo. 70 que dure 10 anos. Porque em 10 anos você consegue. Mas 26 anos. Porque foi bastante. Então, vários tempo, né? especialistas estão falando, não se vai escolher esse Dom Sérgio é de... Mas nem a sapiência do Bento XVI foi boa, né? Da renúncia. Exatamente. O Papa Francisco iria renunciar, ele só estava preparando mais uns passos. O senhor acha? Ele iria... Por causa da saúde. Eu, pessoalmente mesmo, a gente conversando, torcendo para ele recuperar e aí ele renunciar. Entende? Mas ficando vivo, né? Sim, mesmo sim. acontecendo o conclave, né? Eu não esperava que ele fosse falecer, sabia? Eu sabia que ele ficou bem doente, mas quando ele teve a alta, eu imaginei, não, ele melhorou. Mas o problema é ele tinha um pulmão, né? E aí a infecção, infecção né, foi ele terrível. pegou, Aí foi terrível, né? Derrubou ele de uma forma. Então, não sei se a gente refletindo sobre essa pergunta, né? Eu acho que a gente manter a esperança mesmo, né, de que venha alguém. Eu acho que o consenso dos cardeais
eles vão perceber que não dá para escolher alguém retrógrado, porque isso seria um problemão, ou esse Papa teria, um grande problema, porque muitas das coisas na Cúria Romana já foram reformadas. Ele não concluiu tudo o que gostaria, mas houve grandes avanços. A questão da corrupção, a questão da pedofilia. Foi uma das primeiras coisas que ele chegou e quis resolver, né? Porque o Bento XVI falou, não tenho força para isso. E aquelas tramas do Vaticano, ele falou, não, precisa uma outra pessoa. É de uma sabedoria, eu admiro muito, né, a atitude, né, que o Ratzinger teve, né? A dizer, não estou dando conta. Ponho aí para enfrentar situações. E você vê, aí o Papa Francisco pegou todos esses abacaxis, né? Pois é. Tem que tirar cardeais, tem que da própria cúria, né? Muito. Você imagina isso, bafafá Nossa. de mexer. O senhor... desculpe. Não, só terminando. Num encontro em 2013, olha, quase todas as congregações religiosas têm em Roma uma casa-mãe chamada, uma casa central, né? Como os agostinianos têm, assim as outras congregações, as irmãs também têm, etc. E ele fez uma reunião com superiores e superioras gerais dessas congregações lá. E uma das coisas que ele falou bem forte era assim, sabem o que mina aqui o Vaticano? É a fofoca. Olha. Porque a fofoca é como uma bomba atômica. Ela não atinge só quem está próxima. Ela atinge a distância, atinge gerações. Então ele diz assim, por isso preservem suas línguas. Olha só. E era forte, né, esse discurso dele. Se vocês procurarem na internet, eu acho que com esse nome, o Papa falando sobre a fofoca, você vai ver que tem lá. Às vezes ele usa a palavra fofoca, às vezes ele usa uma outra que é bisbilhoteiro. Bisbilhoteiro, quer dizer, aquele que fica bisbilhotando a vida do outro para querer jogar isso no ventilador, não é assim? Então, eu acho que não tem como ele nomear alguém que vá romper esse movimento que o Papa criou. Eu acho que vai ter uma pessoa mais moderada que vai colocar lentamente em prática aquilo que está nas encíclicas, o cuidado da natureza, o cuidado das pessoas, né, que têm o direito de ter acesso aos sacramentos, porque não é, como ele disse, para pessoas perfeitas. Porque É um remédio, como ele diz. Isso, Não é um prêmio. Isso. Não, É um remédio. Se a pessoa é perfeita, ela não precisa nem do sacramento, para quê? Pois é. Ele não precisa. Não é prêmio, é remédio. E é o que Jesus, ele foi tão perfeito, maravilhoso por isso, né? Ele deu a chance, ele nos ensina, ele sempre está ali pronto para te abraçar. O Padre José fala isso, né? Sim, Ele está ali pronto para te abraçar, para te acolher. Isso. Então, você tem só que não tentar não errar novamente. Esse é o importante, mas né? tem que deixar... Mas tem que dar a chance, né? Como o Papa escreveu aqui na Evangelii Gaudium, né? O Evangelho da Alegria, ele fala assim, todo cristão deveria se aproximar de Jesus, né? Dialogar com Jesus, ter um encontro com Jesus. E aí ele diz, se eventualmente a pessoa não quiser, mas elas deveriam deixar-se tocar por Jesus. Sim. Que daí que ele vai falar, né, de uma igreja em saída. Prefiro uma igreja enlameada do que toda cheirando purpurina e outras coisas, com né? Com certeza. Eu acho que é isso, assim. E o próximo Papa que ele seja abençoado e tenha consiga dar esse exemplo, manter esse conforto nas pessoas de falar, eu posso, eu sou capaz, eu sou digno de estar próximo de Jesus, né? Ou então de deixar ele me atingir.
Eu acho que tem muitas pessoas que, assim, às vezes eu converso, né, com algumas amigas, tudo, e que falam assim, eu não sei se eu rezo direito, sabe? Porque pensam que Jesus é uma entidade tão superior, que será que eu chego até ele? Sendo que não, o diálogo com Jesus é simples, é uma conversa. Né? Às vezes até cantando uma música, você tá chegando até ele. Tudo depende do que tá no seu coração, né? Sim, Eu acho que aí é que tá grande segredo, né? É verdade, Tá. porque para isso também, o que nós precisamos? Nós começamos a falar da aprendizagem, né, do cardeal Bergoglio lá na família dele. Isso. O que nós precisamos? Que é um desafio nosso. Porque a fé é um dom de Deus, mas nós desenvolvemos ela ou não. Então, a gente precisa desenvolver um processo, e isso o Papa insistiu o tempo todo, não é? Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que conhecer, tem que se aproximar do Evangelho, né? Tem que ler. Né? Você vê, tem um capítulo aqui que ele fala do Sermão dos Padres. Ele fala, não faça o sermão, não sei se é capítulo 8, não faça os sermões longos. Ah, sim, né? máximo 8 minutos. Isso, máximo 8 minutos. Enxuga, porque você tem que estar mais convicto do que fala. Porque o sermão longo é aquele que parece que vai terminar e não termina. Porque a pessoa que está fazendo não está convencida de que aquilo faz sentido. Ela quer remendar, Sim, então... ela quer ficar se explicando para ver se sai em alguma Perfeito. coisa. E aí vai, volta, aí Sensacional. volta. Né? Então, eu acho que isso exige um processo, sem dúvida, de amadurecimento da fé. Amadurecimento da fé, fé. isso é um tema. Vamos falar sobre Nós vamos isso, falar, hein? nós vamos ter num outro episódio. Isso, nós vamos ter um episódio sobre isso. Sim. E aí, não sei como que está o tempo, vocês é que dizem. Já a gente está caminhando para o fim. Tá bom, mas vocês que Porque se nós pudéssemos, meu Deus, quanto que nós teríamos para falar dele, né? Tem muita riqueza. Mas eu quero aproveitar esse momento, então, para dizer assim, tem alguma coisa assim da sua opinião, que você gostaria de colocar sobre o Papa que te surpreendeu, que você gostou muito? Ou você teve a chance de vê-lo presencialmente? Eu tive a graça no Encontro da Juventude de 2013 no Rio. Você foi lá. No Vaticano, quando eu tive a oportunidade de ir lá, era o João Paulo II. Né? Você viu também, João eu Paulo? Também, Tá. E lá era o João Paulo eu também vi como estudante ainda. Eu era... Em 1980, eu fazia faculdade em Curitiba, ele esteve lá, e quando veio, então... Mas... o fascínio do lado do Vaticano, domingo, meio-dia, que ele faz aquela bênção, eu lembro, a gente vê lá, eu fiquei lá uns 40 dias, porque membro da congregação que eu fazia parte, a gente estava num capítulo geral. E a gente sempre, domingo, ia lá para... Então, o que dizer do Papa Francisco? O poder seduz. Né? O poder seduz. Você imagina, com toda a simplicidade que ele queria, olha o ritual hoje, não é assim? Não teve como, e né? E aqueles rituais todos, né? Mesmo que ele tirou tudo, mas ainda ficou muito. Ficou alguma porque coisa. É importante ficar. Sim, Né? Para diferenciar o líder religioso de nós leigos comuns. Claro. Eu acho que a vestimenta é importante, não precisa ser, como ele disse, ele nunca tirou a roupa branca. Sim. Né? Ele sempre tirou, né? Sempre. Verdade. É um distintivo, né? Isso. É uma marca. Então, o que a gente poderia, né? No meio de tanta coisa bonita que o Papa Francisco fez, eu acho que era a fé. Porque tanto bombardeio que ele levou interno da igreja, de gente rezando para ele morrer, de gente para isso, de gente falando que ele era herege, que era isso, e falando aos ventos aí, né, nas mídias e etc. Ele manteve a serenidade. Nunca entrou nessa polêmica, não... porque eu estava pensando hoje na nossa conversa aqui,
Até separei um livro lá, depois falei, não vou levar. É de William Reich. William Reich era um judeu não praticante, mas ele não se converteu ao cristianismo. Ele era austríaco, depois viveu a maior parte do tempo nos Estados Unidos. Mas já faleceu no século passado, né, em 1952. Ele escreveu um livro chamado O Assassinato de Cristo. Então, ele, como psiquiatra, neurologista e especialista em um monte de coisa, ele pega Jesus e analisa do ponto de vista da medicina, não do ponto de vista da fé, como nós fazemos. Tá. Não, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Nós cremos na ressurreição. Então, isso é do ponto de vista da fé. Ele olha a prática de Jesus na perspectiva da saúde. Certo. E aí, nesse livro, ele coloca assim, que Jesus foi tão saudável, que a sociedade patológica, doentia do seu tempo, não suportou a saúde dele. Olha que interessante, Nossa, que forte. né? Depois, se eles quiserem ler, procura lá, o assassinato desse livro, está no mercado. E aí, quer dizer, o contexto doentio não suporta a saúde. O contexto tóxico se incomoda com alguém saudável. Isso vale para o micro, para o macro, para todos. Então, o que às vezes é mais fácil? Tira Jesus, é a discussão lá, né? Antes que todos nós perecemos, nós vivemos agora na Semana Santa, né? Tira ele. E aí continua tudo como estava. Somos sacerdotes, tudo lava a mão. Acabou. Está tudo bem. Então, eu acho que o que o Papa Francisco nos diz, né? Em todas aquelas falas dele lá na Casa Santa Marta, né? Você mencionava, né? Ele optou ficar na casa de hóspedes. Isso. Né? Entrar na fila da alimentação, né? Chamar lá o povo de rua, eventualmente, a fazer refeições com os colaboradores de lá. Né? Então, o que ele, no fundo, nos ensina é que nós precisamos ser pessoas saudáveis e ajudar os outros a serem saudáveis. É isso, nós saudáveis, principalmente, claro, fisicamente a gente precisa, mas saudáveis nas relações e especialmente saudável na espiritualidade. Perfeito. Porque eu acho que nós estamos com uma patologia, uma esquizofrenia espiritual, as pessoas mandando em Deus. Meu Deus. Vem aqui, faz isso agora, e aí se não vier, Quem somos nós para mandar em Deus? Quem é? Não importa se você se a pessoa é líder ou ele é cardeal, ninguém manda em Deus. Os teólogos dizem, né? Um Deus que a gente manda e que a gente consegue definir quem ele é, não deve ser grande coisa. Deve ser uma mixaria. Não é? Eles usam a palavra, Não deve é? ser uma mixaria. Eu Exato. acho que o Papa, o que ele nos ensinou? Olha aqui, ó. O nome de Deus é isso, misericórdia. é isso. Esse livrinho é muito legal, o diálogo que dele lindo, com essa jornalista. Deixa eu anotar. É muito legal, viu? É o nome de Deus. E esse, para ver que as coisas não é mágica, ele não teve esse pensamento só quando ele virou Papa. Quando ele virou bispo lá em Buenos Aires, o lema dele era assim, e olhou-os com misericórdia. Esse era o lema dele. Entende? Então, a misericórdia é uma aprendizagem também, né? Nossa. Córdia é coração, né? Córdia, voltar o coração para quem mais sofre. Sim. Isso é misericórdia, né? Não é dó. Ai, coitadinho. Sim. Não é isso, não. Não é coitadinho. Ai, miserávelzinho. Ai, coitadinho das mulheres. Nada disso, não. É mostrar que o outro é capaz também. É capaz, né? Deus deu sabedoria. Se a pessoa é perfeita, ela tem condição para tudo, né? Isso. Ou seja,
Francisco foi Fantástico, né? Eu acho que fantástico. tem muita coisa para nós aprendermos Sentiremos saudade dele. É. E assim, eu fico muito feliz, Má, que eu acho que a gente Sim, conseguiu aqui fazer um episódio em homenagem a Sim, ele. Eu sim, queria sim, fazer eu isso, também, né? também Eu acho que sinto ficou isso. bonito. Eu poderia ler o que eu escrevi aqui? Opa, vamos lá. Pode, pode. Porque eu também quero registrar aqui Isso. no canal. Ótimo. Porque eu... Deixa eu achar aqui. Quer que eu acho? Não, já achei. Tá muito longe aqui. Deixa eu achar de uma forma mais fácil, rápido. Então, na terça-feira, né, depois que a gente soube, né, do falecimento na segunda, na terça eu estava em casa, estava escrevendo meu doutorado. Aquele silêncio em casa, todo mundo dormindo. Eu falei, eu queria escrever uma mensagem para o Papa. Assim, uma oração, um agradecimento. Ah, que ótimo. E até coloquei no grupo Confiança lá. Muitas pessoas responderam, né? Então, é assim, né? Vou aumentar um pouco aqui para poder ler. Sim. Por que a saudade invade o vazio da tua ausência? Afinal, porque tu eras tão diferente? Porque eras coerente até o fim? A propósito, que fim? Foste um homem exemplo perpétuo das palavras mais duras e belas que já existiram. Recusaste a riqueza. Amavas ser simples. Nem a tua casa era um palácio. Cruz no teu peito era de ferro. Teu anel de prata. Teus sapatos não eram vermelhos. Incríveis foram as tuas primeiras palavras como pescador de homens. Solicitastes que os peixes rezassem por ti. Confusos, nós peixes rezamos. O Senhor nunca esteve ao meu lado, nem te vi de longe, mas o teu olhar interagiu com o meu, ao olhar para qualquer fiel, como um peixe retirado da rede. Nunca entraste em minha casa, mas poderia ter entrado. Tu nunca rezaste ao meu lado, mas sinto que já oraste por mim e pela minha família. E como agradecer por isso? Reconheço que o teu papado nos trouxe um olhar sobre a igreja, com acolhimento, mas com genuflexórios de madeira. E assim ficamos mais próximo dele. Desde o início reforçaste a caridade, alertou-nos sobre as questões climáticas e a nossa casa comum. Prosseguiremos com o pacto que firmaste conosco desde o início do teu papado. Oremos por ti, reze por nós. Nas noites em que estivermos nadando sem rumo, oriente-nos, sempre enquanto aguardamos o novo pescador. Amém. Olha que lindo. Muito bom, Marcelo. Nossa, muito bonito. Boa inspiração e o Papa merece isso mesmo, né? E aí, talvez para fechando aí numa palavrinha, você falando disso, me veio bastante assim a imagem dele, né? Porque aquele olhar dele, né? Que penetrava, que olhava. Eu acho que é isto que nós precisamos no mundo hoje. Porque quem não é visto, não é percebido, não existe. Então, o que o Papa, no fundo, estava fazendo? Olha, as mulheres existem na igreja, são a maioria. As crianças existem, os jovens. Né? Você fala lá porque tinha um encontro de jovem lá também, muita gente jovem no Vaticano. Sim, sim. E eu lembro do encontro no Rio de Janeiro, 2013, ele estava começando. Né? Então, depois já aconteceram outros, né? Teve em Portugal, né? E outros aí programados pela frente. Mas ser visto, ser percebido. Por quê? Volto a dizer, quem não é visto não existe. Verdade. Quando a gente olha na sociedade brasileira, desde o início, a chegada dos colonizadores, né, com toda coisa boa que trouxeram, mas também coisas que não eram tão boas, houve sempre uma tentativa de negar o diferente. Sim.
o indígena não é. Ele não tem Deus, não tem lei, andam nus, não tem comportamentos, e etc, etc. E não tem nem rei. Não Né? serve. A primeira carta escrita, né, em 1492 por rei da Espanha, dizia isso. E eu vou levar 6 daqui para que eles aprendam a falar, porque eles não sabem nem falar. E isso perpassou a história. Né? Depois eu falei, não, o indígena, ele... e tanto que eles não são, que eles não têm nem barba. Século XVIII, isso. Olha Se a gente pega escritos dos antropólogos, que estão lá que... Então, esse princípio da negação do outro, ele é terrível. É terrível. Né? E eu acho que esse é o desafio, né? Que bom vocês têm esse trabalho, né? Parabéns por esse trabalho, porque é dar visibilidade àquilo que é bom, àquilo que é saudável. Isso. Né? É isso que a gente precisa, né? Porque aquilo que é tóxico, a mídia tradicional está o tempo todo... Isso, está o tempo todo fazendo o que é tóxico, o que faz mal, o que é isso, aquilo, para que a gente passe a descrer nas pessoas. Né? Achar que gente é ruim, né? E a gente não aposta no bem do ser humano. Então, acho que é isso que ele nos ensina: ver, perceber, trazer à luz. É o que Jesus fez o tempo todo. Levanta-te, anda, toma o teu leito, vai avante, não é assim? Fazia tempo, assim, que eu não me emocionava num episódio, já me emocionei muitas outras vezes, mas realmente, como eu falei, Que bom. eu queria muito, nós queríamos, na verdade, tratar desse assunto, e foi oportuno, não podíamos perder a oportunidade. E já falei outras vezes que a gente entende que o nosso podcast tem uma missão de trazer... esses assuntos importantes que, mesmo que não dê tanto ibope, vamos dizer assim, a gente faz questão de reforçar, de trazer, de dar visibilidade, de dar vez e voz, sabe? Porque, de certa forma, nós estamos ali plantando a nossa sementinha, a minha e do Marcelo, né? A gente está plantando com as pessoas que a gente escolhe para trazer aqui, que são pessoas muito especiais para a gente. Então, de novo, eu te agradeço de todo o coração. Foi muito, muito bom para a gente ter você aqui. Eu sei que virão outras vezes, né? Já temos aí planejado outros encontros. Então, as portas sempre estarão abertas para você, porque você nos encanta quando você fala. Eu gosto muito de te ouvir, né, amor? Então, foi muito especial. Eu que agradeço. Imagina. É a nossa missão aqui, abrir esse espaço. É isso. Obrigada. Não, e nada melhor do que a gente fazer isso, né, para o grande mestre nosso, o Papa Francisco, que vai continuar sendo nosso mestre. Sempre, né? com certeza. Né? A gente vai acolher o novo Papa, Sim. evitar sempre comparações, mas ver o lado bom do Papa, né? Sim. Né? E aí que precisa transformar o coração de muita gente que tem um coração de pedra, né? Mas vamos rezar por ele, né? Vamos rezar para vai dar isso, certo. A gente sabe que o Francisco, de onde estiver, ele vai estar rezando por nós e nós por ele. E a gente tem fé. Vai ajudar a escolher Isso. alguém que seja sábio, né, para construir, continuar Enquanto isso, a gente vai amadurecendo a nossa fé, para depois a gente vir falar dela aqui. Combinado. Combinado. Valeu. Obrigado. Hein? Ai, que legal. Desculpa, era meu pai que ligou.